Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Rafa Barbosa e você está aqui no meu canal do YouTube, tá? Então antes de mais nada, antes da gente começar a falar dessa aula, não esquece de se inscrever, de já deixar o seu like, já ativar o sininho para ter todas as notificações aqui do canal e de me seguir aí em todas as redes sociais, afinal de contas você pode conversar comigo lá à vontade, porque eu sempre respondo todo mundo, tá bom? Então no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os gráficos de mudança de fase e de agregação, tá? Então ainda dando continuidade à nossa maratona do Enem, esse vídeo, assim como todos os outros dessa playlist, estarão disponíveis aqui no canal, totalmente gratuito, tá bom? Então você pode acompanhar todos os vídeos dessa nossa maratona Enem, além dos vídeos de farmacologia, dos vídeos para ensino superior e tudo mais que você acompanha aqui nessa plataforma. Bom, então hoje a gente vai falar sobre os gráficos de mudança de fase e agregação. Então a gente já falou um pouquinho aí lá no começo, na aula de conceitos, nós falamos sobre os tipos de estados físicos, né, e as características que cada um desses estados tem. Nós também chegamos a um consenso onde nós falamos sobre o que era uma substância simples e uma substância composta. E na aula de hoje a gente vai falar como esses gráficos, como é que a gente interpreta esses gráficos, quais os pontos que esses gráficos podem nos trazer e quais as informações que são relevantes nesse caso, tudo bem? Então, sem mais delongas, vem comigo. Então, olha só, quando a gente fala de gráficos de mudança de fase e agregação, a gente precisa entender que essas mudanças de estado físico, né, quando a substância passa de um estado para o outro, a gente precisa entender o que está acontecendo nessas mudanças. Então, se você ainda tem dúvida nesse processo, clica no cardzinho aí em cima que você vai ver o vídeo de conceitos, onde eu falo para você quais são as características de cada uma dessas mudanças de estado físico e o que é que muda de uma mudança para outra, tá? De um estado físico para outro. Então a gente vai falar de 4 tipos diferentes de gráficos, tá? Gráficos de substância pura, gráficos de uma mistura comum, gráficos de misturas eutéticas e gráficos de misturas azeotrópicas, tá bom? Então olha só, quando a gente fala de um gráfico de substância pura, a gente tem que lembrar que existem dois eixos que a gente precisa investigar. O primeiro eixo é a temperatura e o segundo eixo é o tempo. Esses gráficos, eles podem ser ascendentes, que aí são gráficos onde está ocorrendo aquecimento. Nas curvas de aquecimento, você sai do sólido em direção ao gasoso. E você pode ter uma curva de resfriamento, que é quando você sai do estado gasoso, chegando até o estado sólido. Então, lembre disso. Todas as vezes que a gente vai investigar um gráfico, seja ele de substância pura, mistura e afins, ele pode ser ascendente, subindo, como ele pode ser descendente, descendo. Então, o gráfico que ele é ascendente, automaticamente ele é um gráfico de aquecimento. O gráfico descendente é um gráfico de resfriamento. Nos gráficos de aquecimento, como é o caso desse que nós vamos ver agora, pessoal, nos gráficos de aquecimento, a gente sempre começa do sólido em direção ao gasoso, beleza? Já nas curvas de resfriamento, a gente sempre começa do gasoso, terminando no sólido, ok? Então, eu posso falar, esses gráficos eles são um contrário um do outro. Então, falando de aquecimento, você já vai entender o de resfriamento, tá? Então, olha só. Nesse gráfico, a gente pode evidenciar que aqui no começo, ó, eu tenho a substância no estado sólido. Dentro dessa variação de temperatura, tá? E dessa variação de tempo, essa substância ela vai estar no estado sólido. Com o passar do tempo, essa substância começa a passar do estado sólido para o estado líquido. A gente chama essa mudança de fusão. Então, eu tenho o início da fusão e eu tenho o fim da fusão, ok? Logo depois, quando essa fusão acaba, a temperatura ela volta a subir. Quando essa temperatura volta a subir, eu digo que eu tenho a substância apenas no estado líquido. Então, vê só. Durante o processo de fusão, eu tenho a minha substância em dois estados diferentes, no caso sólido e líquido. Uma parte dela está no estado sólido, outra parte dela está no estado líquido. Quando a fusão acaba, a minha substância passa a estar apenas no estado líquido. A temperatura voltou a subir em um dado intervalo de tempo, beleza? E aí, em outro ponto, ocorre o início da ebulição. Lembra que a ebulição é uma passagem de estado físico do líquido para o gasoso, tá bom? Então, essa passagem aqui, ela tem um início, e aí ela vai acontecer durante um período de tempo, até o fim da ebulição. Nesse ponto aqui, nós vamos ter a substância no estado líquido mais o estado gasoso, e em um dado momento, ela volta a subir, e aí a substância se encontra apenas no estado gasoso. Então, o que é que a gente pode perceber? A gente pode perceber que
Em determinada temperatura, a gente tem uma constância nessa temperatura. A temperatura fica constante durante um certo período de tempo e depois é que ela volta a subir. O momento, ou seja, um instante em que essa temperatura se torna constante, a gente fala de ponto de fusão e ponto de ebulição. O que é isso, tio Rafas? No momento em que a temperatura fica constante e ocorre a passagem do sólido para o líquido, a gente chama de temperatura de fusão ou ponto de fusão. No instante em que a temperatura fica constante e a passagem é do líquido para o gasoso, a gente chama de ponto de ebulição. Então, o que é que uma substância pura traz para a gente? Uma substância pura é toda substância que apresenta pontos de fusão e de ebulição fixos, ou seja, uma temperatura em que a substância muda de estado físico e essa temperatura é sempre a mesma, ok? Então, sempre que ela vai sair do estado sólido para o líquido, ela muda a uma certa temperatura. E sempre que ela vai sair do estado líquido para o gasoso, ela também muda em certa temperatura. E essa temperatura não muda. Então, a gente tem aí uma substância pura, ok? Então, se a gente for observar, por exemplo, no aquecimento da água, a gente vai perceber que o ponto de fusão da água é a 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos a água no seu estado puro. Então, a gente percebe que na fusão e na ebulição, nós temos temperaturas constantes, ok? Já quando a gente fala aqui do resfriamento, veja que a curva é simplesmente ao contrário, né? Mas ela também acontece nos mesmos estados, ou seja, a condensação, que é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, acontece a 100 graus e a solidificação vai acontecer a 0 graus Celsius, ok? A gente pode entender que o ponto de ebulição de uma certa substância e a pressão, eles são variáveis, tá bom? Então, a ebulição dos líquidos acontece a uma temperatura mais alta quando a pressão é maior que 1 atm e como uma panela de pressão, ou seja, maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Isso faz total sentido, por quê? Quando um líquido ele está entrando em ebulição, imagine um recipiente, tá? Aqui nesse recipiente, o líquido está saindo do estado de vapor e passando, aliás, líquido e passando para o estado de vapor. Só que para isso acontecer, existe uma pressão contrária, que a gente chama de pressão atmosférica. Quanto maior for a pressão atmosférica, maior terá que ser o ponto de ebulição para que essa molécula que está aqui no estado líquido passe para o estado gasoso. E quanto menor for a pressão atmosférica, menor será o ponto de ebulição. E aí a gente entra naquele velho dado, né? Se eu for em lugares muito altos, a pressão é maior ou menor? Lugares muito altos, a pressão ela é menor. Lugares mais baixos, a pressão ela é maior, ok? Então, o ponto de ebulição ele pode variar diretamente de acordo com a pressão atmosférica e, obviamente, variando de acordo com a pressão atmosférica, eles são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior terá que ser o ponto de ebulição. Então, olha só, observando esse vídeo, a gente percebe que a água volta a ferver. Por quê? Porque o deslocamento do êmbolo proporciona uma queda da pressão. Então, quando eu vario a pressão, esse ponto de ebulição também vai variando. Então, quanto menor for a pressão, menor será o ponto de ebulição. Tá claro? Então, quando a gente vai em lugares mais altos, como eu acabei de comentar isso com vocês, por exemplo, no Monte Everest, a pressão ela é aproximadamente 0,4 atm. Então, a água, ao invés de ferver a 100 graus Celsius, ela ferve a 71. Por isso, os alimentos cozidos que são preparados pelos alpinistas levam mais tempo para ficarem prontos, porque a água precisa de um pouco mais de calor, digamos assim, para conseguir passar para o estado gasoso, ok? Então, aqui está um exemplo nessa figurinha da altitude de algumas cidades, por exemplo, La Paz, a água ferve a 87 graus Celsius, ela está a 3.600 metros de altura, tá? Santos, por exemplo, que está basicamente no nível do mar, a altitude dela é 0. Então, São Paulo, 750 metros acima do nível do mar. Então, quanto maior for a altura, menor é a pressão atmosférica. Obviamente, menor o ponto de ebulição da substância, ok? Ponto de fusão e pressão. Já o ponto de fusão, ele pode aumentar ou diminuir com o aumento da pressão. A maioria dos líquidos solidificam em temperaturas mais altas sob pressão, ou seja, quando eu coloco uma pressão muito alta, a tendência é que esses líquidos eles tendam a se solidificar, tá? No caso da água, quanto maior a pressão, menor é o seu ponto de fusão. Lembrando a vocês que ponto de fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, tá? Então, se a gente vê nesse videozinho aqui, ó, esse vídeo é a experiência de Tidal, tá? A gente tem uma barra de gelo, né? Essa barra de gelo, ela tá pendurada por um halter, né? Por um peso de 5 kg e aqui a gente tem um fio de aço, beleza?
À medida que o tempo vai passando, ou seja, que a pressão vai aumentando aqui em cima, esse fio de aço ele vai passando por dentro do gelo. Vocês conseguem perceber? Então, quanto maior é a pressão, menor é o ponto de fusão da substância, ok? Então, essa é a tendência natural de acordo com o experimento de Tyndall que vocês estão vendo nesse vídeo, ok? A patinação no gelo. Então, lembre-se, ó, pressão é força sobre uma determinada área. Então, quanto maior for a força, né, e menor for a área, maior será a pressão, ok? Então, o que acontece? O patinador ele consegue deslizar pelo gelo porque a pressão exercida pelas lâminas do patins funde o gelo, formando uma película de água líquida que facilita o deslizamento do patinador, ok? Como é que se comporta agora o gráfico de uma mistura comum? Então, a mistura comum também tem as mesmas variáveis, né, temperatura e pressão, ou temperatura e tempo, perdão. Porém, nesse caso, quando a gente vai evidenciar o início da fusão, ao invés de a gente ter uma temperatura constante, a gente tem uma temperatura variável. Tá? Ou seja, ela pode entrar em fusão em dada condição a uma temperatura e em outra condição a outra temperatura. Já no ponto de ebulição, né, quando a gente tem a temperatura de ebulição ou o ponto de ebulição, também é variável. Então a gente tem duas fontes variáveis, dois pontos variáveis. Então essa é a principal característica de uma mistura comum. Então, na mistura comum, o que é que a gente tem? Pontos de fusão e ebulição variáveis. Um exemplo disso é se você pegar água e cloreto de sódio, né? Água e sal, tá bom? Já na mistura eutética, a gente tem uma característica um pouquinho diferente. O que é que ela tem? A mistura eutética ela tem um ponto de fusão constante e um ponto de ebulição variável. Então, a gente tem fusão constante, ebulição variável, ok? Já quando a gente tem mistura azeotrópica, ela é basicamente o contrário do que acontece com a mistura eutética. Na mistura azeotrópica, nós vamos ter um ponto de fusão variável, enquanto a gente vai ter um ponto de ebulição constante. Então, a mistura eutética e azeotrópica, a diferença está na constância dos pontos. Na eutética, ponto de fusão constante. Na azeotrópica, ponto de ebulição constante. Ok? Tranquilo? Existem algumas misturas azeotrópicas, como por exemplo, 4% de água ou álcool 96%, né? E álcool 96%. A temperatura do ponto de ebulição dela é 78,2. É um ponto fixo, beleza? Mas o ponto de fusão é extremamente variável. E aí algumas curiosidades, alguns pontos que vocês precisam lembrar. Líquidos super resfriados. Então, quando a temperatura de um líquido diminui abaixo do seu ponto de solidificação, sem que ele mude de fase, se forma um sistema metastável, né? Que se ele for perturbado, tende a passar espontaneamente para a fase sólida. Esse tipo de fenômeno ele é observado em resfriamentos lentos sem agitação. Por exemplo, a gente pode resfriar a água isenta de partículas até menos 10 graus a pressão de 1 atm sem que ela passe para o estado sólido. Porém, qualquer agitação nesse recipiente, a água imediatamente congela. Então esse sistema ele é muito instável, pois qualquer agitação ou fornecimento brusco de calor causa a solidificação instantânea do líquido. Eu acho que já deve ter acontecido, por exemplo, com alguns refrigerantes. Se você pegar no meio dele, o refrigerante instantaneamente congela, ok? Então a solidificação ela tem início quando as moléculas de água elas conseguem se organizar, formando um cristal microscópico de gelo, formando um núcleo de cristalização que serve como ponto de partida para que ocorra a solidificação. Sem esse cristal, o líquido acaba sendo resfriado abaixo do ponto de solidificação, beleza? Então é basicamente isso que acontece. Está lá a água líquida, olha só. A partir do momento que você agita essa solução, imediatamente ocorre a solidificação, ok? Então isso ocorre no cotidiano quando a gente retira bruscamente bebidas muito resfriadas de um congelador. A perturbação do sistema metastável faz a bebida congelar. Então é basicamente isso que acaba acontecendo, né? Quando você tem essa característica de congelamento, é quando você possui ali uma agitação espontânea diante do processo de solidificação, ok? A queda do voo 447 da Air France na rota Rio-Paris, que partiu do Aeroporto Internacional de Rio de Janeiro em 31 de maio de 2009, está relacionada com a presença de águas super resfriadas nas nuvens. Durante a viagem, esse avião encontrou água super resfriada de uma tempestade que estava em sua rota e causou a falha simultânea dos 3 tubos de pitot, levando o piloto automático a desligar os motores, não dando tempo para os pilotos restabelecerem a ligação. E aí os destroços, né, desse Airbus, eles foram recolhidos pela Marinha Brasileira e infelizmente todos os 228 passageiros
morreram nesse trágico acidente, tá bom? Superaquecimento, a gente falou de superresfriamento. Já no superaquecimento, uma substância ela pode se apresentar no estado líquido em temperaturas superiores a seu ponto de ebulição sem ferver. Essa situação é um sistema também metastável de superaquecimento. A ebulição só vai ocorrer se houver a formação de microbolhas, tá? No interior do líquido. Então, quando o líquido é perturbado ou superaquecido, ele entra em ebulição de forma brusca e violenta devido à quantidade de vapor que é gerada nesse processo, ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de deixar o seu like, clica nos links que eu estou deixando aqui nessa página. Não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu sou o professor Rafa Barbosa. Um beijo e um queijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.